A gente está aqui diretamente do gramado do Maracanã, abrindo os trabalhos da programação do Sport TV. Expectativa de casa cheia, mais de 70 mil pessoas. A gente já está observando aqui alguns elementos da grande festa que a torcida do Flamengo prepara para o jogo de logo mais. E como eu disse, o Flamengo depende só de suas forças, né? Vencendo o Ceará, que inclusive olha lá com certa preocupação para a parte de baixo da tabela, o Flamengo é campeão brasileiro. Vencendo hoje, fazendo seu papel, vitória simples, tudo certo. Mesmo que empate ou perca o jogo, o Flamengo também pode erguer a taça de campeão brasileiro aqui no Maracanã. Basta o Palmeiras, que é o vice-líder, tem 5 pontos a menos. O Palmeiras, se não vencer o Atlético Mineiro, já torna o Flamengo campeão brasileiro de 2025. Então é uma semana muito especial para o torcedor rubro-negro, que já está preparando uma festa linda aqui no Maracanã. Repito, aquela possibilidade de semana mágica, né? Com 2 títulos conquistados, 2 títulos muito relevantes. A gente vai falar muito sobre a possibilidade de escalação, claro, do time do Felipe Luiz, que de certa forma também já olha para a Copa Intercontinental, né? Um calendário cheio nessa reta final de ano, enfim. Terei aqui comigo a companhia de Rodrigo Coutinho no Maracanã. Você está vendo, inclusive, imagens das bandeiras, né? Dos escudos do Flamengo também colocados aqui nas arquibancadas, esperando a chegada dos torcedores. Teremos também mosaicos que vão sendo preparados. A gente está aqui desde cedinho, pegamos a chave do Maracanã para acompanhar tudo. A bola rola às 9h30 da noite com transmissão do Premier. Já tem até a Taça da Libertadores aqui, tá rolando o tour, né, dos torcedores do Flamengo que estão tirando aquela foto, aquele registro com mais um troféu conquistado por uma geração muito vitoriosa. Então isso, vem com a gente que o Tá Na Área está começando. Passo a bola agora para Camila Carelli, que está lá no estúdio, bem acompanhada de Marcelo Raed e Felipe Bastos, porque tem muita coisa em jogo, né? Eu já falei do Ceará olhando para a parte de baixo, né, Camila? Briga contra o rebaixamento, está bem movimentada, tem muita gente também de olho em vaga na próxima Libertadores. Eu vou com vocês e volto daqui a pouquinho bem acompanhado do Rodrigo Coutinho. Com certeza, Bené, hoje no palco de onde a gente pode ter o título brasileiro definido na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Faltam 2 para o final da competição. Começou ontem essa rodada com algumas partidas, enfim, já tivemos e teremos hoje, né, a possibilidade de conhecer o campeão brasileiro já nessa quarta-feira, se não no final de semana, e também com o desenrolar da parte de baixo da tabela, briga contra o rebaixamento, tem briga por vaga também na Libertadores, enfim, últimas rodadas quentes, como a gente gosta, amigos. Boa tarde para vocês. Hoje o Bené estará lá direto do Maracanã, trazendo todo o clima e esquenta dessa partida pra gente. A gente também resenha por aqui sobre essa decisão, né? Sobre essa rodada com cara de decisão, né, Felipe? Bem-vindo, amigo. Boa tarde para você. Boa tarde, Cami. Boa tarde, Raed. Boa tarde, Benezito, que está lá no Maraca, onde para mim vai sair o campeão brasileiro. O Flamengo hoje não vai deixar escapar isso. Tá bem movimentado, né, esse final de campeonato, principalmente na parte de baixo da tabela, ali no Z4. O Fortaleza acabou ganhando mais sobrevida, né? Tem 2 vagas ali nessa zona do rebaixamento. E aí vai ficar até a última rodada essa pressão para todos os clubes que estão ali brigando. E hoje é uma rodada importante para definir o campeão, né? Eu acho que o Flamengo vai ser o campeão. O Palmeiras abriu mão do campeonato quando ele deixou de jogar o jogo principal ali contra o Grêmio, com os seus titulares visando a final da Libertadores. O Flamengo abriu vantagem, é muito difícil quando o Flamengo abre vantagem de deixar escapar, ainda mais no Maracanã, vindo de um título da Libertadores diante do seu torcedor. É quase obrigação ser campeão diante do seu torcedor. Eu acho que é isso que o Flamengo vai fazer. E na parte de baixo da tabela vai acontecer muita coisa. A gente vai falar sobre isso também. Tem jogos hoje a partir das 7 horas da noite que podem definir. Tivemos resultados importantes ontem também. Enfim, a gente vai atualizar também essa parte de baixo fervendo. E aí com muito mais disputa, talvez, do que essa briga pelo título nessa reta final, né, Raed? Boa tarde, amigo. Tudo bem, Camila? Boa tarde. Baixo, todo mundo aqui ligado no Tá Na Área. É fácil olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro hoje e falar assim, o Flamengo foi o melhor time da competição, 5 pontos à frente do segundo colocado. O difícil era fazer isso quando estavam ali, Palmeiras às vezes na frente, Flamengo na frente, mesmo assim já dava para falar. O Campeonato Brasileiro, eu, por exemplo, falei aqui diversas vezes no Tá Na Área, o Campeonato Brasileiro do Flamengo era melhor do que o Campeonato Brasileiro do Palmeiras. E a Libertadores do Palmeiras era melhor que a Libertadores do Flamengo. Mas numa final tudo poderia acontecer e o Flamengo foi campeão da Libertadores. Hoje tem tudo para confirmar esse título do Campeonato Brasileiro no Maracanã, diante da sua torcida, dia de festa. Festa essa que o Bené já revelou ali algumas coisas Eu não sei nem se eu posso pedir isso, Camila. Não sei se o Bené está à disposição para voltar aqui para a tela ou não, mas ele mostrou a Taça da Libertadores e eu estou curioso para saber se o bonequinho já foi restaurado.
É verdade, quebrou, né? Porque tivemos esse momento, né, na festa do título no centro da cidade. Não sei se Bené e Coutinho vão conseguir ver, amigos, mas no centro da cidade, naquela festa feita pelos jogadores do Flamengo com a torcida, deu pra ver uma imagem. A galera na internet pegou rapidinho, né? A imagem que aquele, né, bonequinho, aquele jogador que fica ali na taça quebrou. O Libertador. O Libertador. Machucou, mas imagino que já tenha sido recuperado pelo departamento médico e técnico das taças, né, amigo? Agora, já de volta com o Rodrigo Coutinho e contigo. Eu confesso que é uma missão muito difícil para mim. Eu não consigo enxergar. Vou dar minhas boas-vindas para o Rodrigo Coutinho, amigo. Bem-vindo. Aí está na área especial. Não sei se você consegue ver daqui. Eu acredito que já tenha sido restaurado. Tudo bem, amigo? Bem-vindo. Tudo bom, Bené? Um abraço a você, galera do estúdio, pessoal de casa. Foi restaurado, sim. Foi ali dar uma olhadinha de perto. É claro que, assim, existem algumas réplicas de taça. A gente nunca sabe se é exatamente a taça da Libertadores, né? Que foi entregue no sábado, que está aqui no Maracanã. Acredito até que seja. Mas se for ela, está restaurado sim. Alguns torcedores, né? Tá tendo um tour do Maracanã hoje, uma coisa bem tradicional aqui. Tá rolando ainda, inclusive. Pois é, não só destinados a torcedores do Flamengo, né? Enfim, há pouco passou um torcedor do Vasco aqui com a camisa do Vasco, um torcedor do Fluminense também. O pessoal vem aqui, bate pênalti aqui no gol, atrás do gol do Maracanã, tira foto, enfim. Óbvio, os rubro-negros com a taça e os não rubro-negros passando um pouquinho longe daquela taça ali. Mas falando um pouquinho do jogo, Bené, assim, a gente pode ter hoje aqui no Maracanã, caso o favoritismo do Flamengo se confirme, o Felipe Luiz em muito pouco tempo alcançando um número que para mim é muito impactante, né? Se a gente somar as conquistas do Felipe Luiz, óbvio, contando já com a de hoje, se ela de fato acontecer, Felipe Luiz vai empatar na história do Flamengo com Jorge Jesus e Flávio Costa. Flávio Costa, um técnico lendário do Flamengo dos anos 40, 50, venceu 5 títulos pelo rubro-negro. Jorge Jesus também, em muito pouco tempo, foi campeão 5 vezes. E ele pode chegar aí, basicamente, só títulos muito relevantes, né? Claro que teve um carioca ali no meio, que é meio que se vê muitas vezes como uma obrigação do Flamengo ganhar pelo maior investimento em relação aos demais clubes cariocas, mas a gente sabe que na prática nem sempre é assim, né? O Fluminense foi bicampeão recentemente, existe uma rivalidade muito forte nesse sentido. Copa do Brasil do ano passado, Supercopa contra o Botafogo esse ano em Belém do Pará, Campeonato Carioca final contra o Fluminense e no último sábado a Libertadores contra o Palmeiras. Podemos ver o 5º daqui a pouco aqui no Maracanã se o Flamengo vencer o Ceará hoje. E a clara sensação de que não vai parar por aí, né? Claro que ainda há conversas para uma renovação de contrato do Felipe Luiz, que faz um grande trabalho. A gente sempre bate nessa tecla. Não é o primeiro ano só dele à frente do Flamengo profissional. É o primeiro ano dele como treinador de futebol profissional, então é muito significativo o que faz o Felipe Luiz. A gente já sabe, por exemplo, né, além da Copa Intercontinental, que o Flamengo disputa a próxima Recopa e entra como favorito, porque pega o campeão da Copa Sul-Americana, que foi o Lanús, né? Bateu o Atlético Mineiro no último dia 22 de novembro, vencendo o Campeonato Brasileiro, confirmando esse favoritismo nas rodadas finais. Terá mais uma Supercopa do Brasil pela frente. Então, claro, Campeonato Carioca, o Flamengo entra favorito mais uma vez. Então, tudo indica, né, para uma permanência do Felipe Luiz, que ele vai afirmando cada vez mais. O nome dele já está na história do Flamengo, como jogador já estava, né? Inclusive, faz questão de destacar que o Felipe está muito perto, e a gente está falando das combinações prováveis. O Flamengo está com 1 mão e meia na taça, então a gente já fala projetando isso sem desmerecer o outro concorrente ao título, claramente o Palmeiras, que também joga fora de casa hoje. Felipe, como jogador, venceu Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Como treinador, ele já venceu Copa do Brasil, Libertadores e vai provavelmente conquistar o Brasileirão hoje aqui no Maracanã. Ele é a primeira pessoa que consegue esses feitos. É muito significativo para uma história do futebol brasileiro tão recheada de grandes nomes, né, cara? E a gente tá falando de um cara que é treinador profissional há pouco tempo. Tudo bem que ele pulou algumas etapas, né? De quem começa, vamos colocar assim, do nada. Ele foi treinador, ele foi jogador, enquanto era atleta, se preocupava com pós-carreira, estudava, anotava treinamentos, trocava ideias com treinadores, outros jogadores. A gente tem vários relatos de quem conviveu com o Felipe ainda como jogador que trazem esses detalhes. Mas não é simples. Mas o time do Flamengo é o melhor, é o de maior investimento. Ok. Pega a quantidade de treinadores que passaram desde que o Flamengo se colocou nesse patamar de contratações, de formação de elenco, e perceba quantos conseguiram esses números. Melhor ainda, com o tipo de futebol que o Flamengo jogou na temporada. Ele pega o Flamengo no final do ano passado,
após um cara que eu considero um ótimo treinador, que é o Tite, mas que não estava conseguindo mais fazer o Flamengo se aproximar do seu melhor nível. E rapidamente você via a identidade no time, de que forma a equipe queria jogar, fez transformações ali, jogadores que eram reservas, como o Léo Ortiz entrando no time, o Wesley, àquela altura não era um titular, né? O Varela jogava mais que o Wesley com o Tite, assumiu o comando, a lateral direita, e hoje nem no clube tá mais. E o Varela voltou a ser titular e jogando melhor do que jogava com o Tite anteriormente. O Léo Ortiz nem chegou a jogar a final, mas teve o Danilo que chegou dentro desse elenco. É uma equipe que pressiona muito bem a saída de bola adversária. Acho até que no primeiro semestre fazia isso melhor em virtude da parte física, né? Acho que o time sofreu um pouco fisicamente no segundo semestre, não tem conseguido fazer durante tanto tempo ao longo dos jogos como fez no primeiro semestre, mas sai muito bem de pressão adversária, atrai o adversário e encontra os espaços às costas do meio-campo, às costas da linha de defesa. Tem uma variação, se a gente falar aqui qual é o time titular do Flamengo, a gente vai falar aqui 15, 16 jogadores que se revezaram ao longo da temporada. A gente falava de algumas dúvidas pro time da final, por exemplo, da Libertadores. Com certeza. E hoje também tem dúvida, a gente daqui a pouco deve falar sobre escalação, tem dúvidas de quem pode jogar, quem não pode jogar. E só para arrematar aquela informação do início do programa, se o Felipe chegar a 5 títulos hoje, acima dele só vai ter um nome como treinador na história do Flamengo, que é o Carlinhos Violino, nome lendário do clube, foi jogador também, treinador, ganhou 2 vezes o Campeonato Brasileiro, ganhou Carioca, ganhou Mercosul, inclusive contra o Palmeiras também em 99. Então é o que você falou. A torcida do Flamengo, ela certamente, o título confirmado aqui, vai ter uma preocupaçãozinha que pode começar a crescer nos próximos dias, caso isso não ocorra. E ela tende pelo nome de renovação do Felipe Luiz. Certamente vai ser sondado, se já não foi, né? Já recebeu até a proposta do Galatasaray, mas vai ser sondado. Ele tem um agente que é muito forte no futebol europeu, tem portas abertas em cima disso. Então, enquanto essa renovação não sair, para conquistar mais títulos, para ultrapassar o Carlinhos, a torcida do Flamengo vai ter aí alguns dias, certamente, de alguma tensão após o Campeonato Brasileiro. E claramente é uma valorização que o Felipe procura também, muito merecido pelo que fez nessa temporada, né, Coutinho? É outro tema de debate também. A gente fala de um treinador de 40 anos de idade que até ontem estava jogando junto com vários desses caras, né? Vários que já estavam no Flamengo. A gente fala, enfim, do Gabigol, que estava até o ano passado, do Bruno Henrique, do Arrascaeta. Alguns companheiros também em seleção brasileira, como foi o caso do Danilo em alguns momentos, enfim, nos últimos anos do Felipe como jogador profissional. E sempre existe esse debate, né? O cara vai fazer essa transição diante de alguns jogadores que ele já esteve como na mesma hierarquia, digamos assim, dentro de um elenco. Isso sempre gera uma expectativa, porque a gente já viu alguns outros exemplos mais negativos, né? Mas o Felipe sempre foi um cara, como jogador e no meio do futebol, muito respeitado, né? Eu acho que isso faz muita diferença também quando ele dá esse pontapé inicial para a carreira de técnico. E eu confesso, Bené, que eu estava muito curioso para entender como seria isso. Mas rapidamente fiquei, não vou dizer tranquilo, mas entendi o que acontecia. É só a gente lembrar da final da Copa do Brasil do ano passado aqui no Maracanã, nesse mesmo banco de reservas aqui próximo da gente, ainda no primeiro tempo, antes do Gabriel fazer o segundo gol daquela vitória contra o Atlético Mineiro, ele chamou uma atenção do Gabriel de uma forma muito forte. Houve uma discussão entre os dois e a situação ficou ficou depois entre eles, né? Mas naquele primeiro momento foi muito forte. O outro episódio, o que envolveu o Pedro nessa temporada, né? O Pedro, ele foi chamado a atenção publicamente, na minha leitura até, de uma forma um pouco exagerada pelo Felipe. Acho que ele expôs de uma maneira muito forte. Talvez se tivesse utilizado outras palavras seria um pouco melhor para contornar essa situação. Mas enfim, foi superado, né? Os dois já deram algumas demonstrações públicas de que isso foi superado, pelo menos nesse sentido, na frente de todo mundo. A gente tem visto isso. Então, nesse sentido da imposição perante o grupo, da diferenciação entre, hoje, quer dizer, ontem era seu colega de vestiário. Você brincava comigo, eu brincava com você. Não que isso não vai acontecer com o treinador e jogador, vai continuar acontecendo. Mas existe a liturgia do cargo. Existe um distanciamento maior, até porque ele vai tomar decisões que podem influenciar na carreira de jogador A ou B, como aconteceu recentemente. Isso aí não tenha dúvida disso, já com os jogadores que foram companheiros dele no Flamengo. O próprio Fabrício Bruno jogou com o Felipe Luiz, perdeu a posição para o Léo Ortiz, até foi utilizado na reta final da Copa do Brasil, mas saiu do Flamengo por quê? Porque queria ser titular em outro clube. Alterou a carreira do Fabrício Bruno nesse sentido. E é do jogo, cara. Não tem muito que reclamar disso. O Felipe acho que está lidando bem com essa questão também.
É isso, a gente vai falar muito sobre esse time, projetar esse time também do Flamengo para o jogo de daqui a pouco, né? De logo mais às 9h30 da noite aqui no Maracanã. E como eu disse, né? Uma semana mágica, semana especial para o torcedor rubro-negro, que não para de comemorar nem por um segundo. Quem conta pra gente é o Bruno Halper. É uma lista visual de títulos, atualizada com a pressa de quem vive em estado permanente de conquista. O muro do centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, já ostenta o feito inédito de um clube brasileiro, 4 vezes campeão da Libertadores. Quem torce pro Flamengo tem que estar atualizando o título toda hora, né? Assim, é muito troféu, mano. Nós vamos ser campeão brasileiro. E aí temos que atualizar o quadro. O que já foi só uma parede, hoje conecta o passado, o presente e o futuro do Flamengo. E a expectativa por aqui é para mais uma atualização já nos próximos dias. O Flamengo pode ser campeão brasileiro hoje, com uma rodada de antecedência, repetindo a dobradinha de 2019, quando ganhou a Libertadores e o Brasileirão na mesma temporada. Uma vitória sobre o Ceará, às 9h30 da noite, e um Maracanã lotado garante o título aos rubro-negros. Vai ser perante a nossa torcida, no Maracanã, lotado, com o máximo de respeito possível com o adversário que a gente vai ter pela frente, mas tentando fazer o nosso trabalho, que é vencer os jogos. Em caso de empate ou derrota, o Flamengo vai depender que o vice-líder Palmeiras não vença o Atlético em Minas Gerais. Faltam mais 2 jogos numa época extremamente desgastante, intensa, e conseguimos competir até ao fim. Isso é o que eu posso prometer. Eu nunca prometi títulos, prometi lutar sempre até ao fim. Olhando num todo, no que o Flamengo pode apresentar, no que o Flamengo tem como time, o Flamengo é muito favorito para conseguir os 3 pontos e sair campeão hoje do Maracanã. Um título brasileiro hoje pode marcar um fim de temporada irretocável do Flamengo, mesmo que novos retoques precisem ser feitos. Fazer a mudança ali, botar mais título ainda, que o Flamengo só vem crescendo. De fato, é muito título mesmo. A gente trouxe aqui no telaço, ó, todos os títulos conquistados desde 2019, porque tem os títulos conquistados pela geração da década de 80, a geração de 81. Aí a gente tem, ó, desde 2019, são 3 Libertadores, 2019, 2022 e atual de 2025. O Brasileirão de 19 e 20, o de 25 pode ser conquistado hoje. Copa do Brasil de 22 e de 24, a Supercopa de 20, 21 e 25, a Recopa em 2020 e ainda aqui o Campeonato Carioca de 19, 20, 21, 24 e 25. São muitos títulos de uma geração que a gente agora tem feito essa comparação. É claro que a gente fala da geração de 81, que tem grandes ídolos e o maior da história, que é o Zico, com essa geração que hoje, se a gente olhar de 2019 até 2025, é uma geração que passaram vários jogadores, mas 2 permanecem, né? Que é o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que tiveram nas conquistas de 19 e estão nas conquistas desse ano também, Bastos. Mas é impressionante, porque, exceto o Campeonato Mundial conquistado por aquela geração, conquistou todos os outros títulos que estiveram em disputa desde essa campanha impressionante e desde esse momento em que o Flamengo se coloca nas disputas, né? São muitos títulos, mas são muitas disputas, muitas finais, muitas semifinais. Depois de 2019, de fato, o clube se colocou todos os anos como postulante a alguns desses títulos, né? O Flamengo se preparou para isso, para viver esse momento. Lá atrás, o Bandeira, quando ele assume, ele consegue arrumar a casa, né? Consegue... naquele ano de 2013 foi importante a conquista também da Copa do Brasil, para ele conseguir arrumar financeiramente o clube, não prometeu títulos, e o Flamengo desde 2019 vem vivendo isso porque se organizou, fez os processos, eles foram cumpridos para que o time vivesse esse momento de glória, né? Colossal realmente o que o Flamengo está vivendo. É um time que se coloca assim. O Flamengo é um time que quando chega é muito difícil não ganhar os títulos, porque tem uma torcida que te carrega, uma torcida que te inflama e os jogadores que têm muita qualidade. O Flamengo hoje a gente tem alguns titulares, mas se você olhar tem uns 16, 17 titulares aí com muita tranquilidade e por isso que vai brigar sempre, porque se organizou de fora para dentro e consegue transformar toda essa empolgação em títulos. E aí, você falou 2 jogadores, Bruno Henrique e Arrascaeta, mas tem o Felipe Luiz também, né? Verdade. Tem o Felipe Luiz também. Era jogador, era o lateral esquerdo, agora é o técnico. Que como treinador e jogador
ele conseguiu bater feitos e eu conversando com ele, dando parabéns pelo título da Libertadores, agradeci como um ex-atleta, porque ele fez um caminho que eu acho que todos os ex-atletas precisam fazer, de estudar, de buscar conhecimento, e hoje ele consegue ser esse treinador aí capacitado e vencedor como ele é no Flamengo. E chama atenção, né, Raid? Claro que, de novo, a gente está falando dos resultados dos títulos, mas de um clube que se coloca nessas decisões a cada ano. É sempre postulante, está sempre lá quando a gente começa o ano fazendo a tier list, decidindo em que prateleira, que disputa estarão os clubes. O Flamengo está sempre na disputa de todos os títulos, porque se colocou assim nesses últimos anos. E quando a gente olha, a gente está fazendo essa comparação, né, geração da década de 80 e a geração de 2019 para cá, é impressionante porque até 2019 a gente falava de um time, de um clube que não voltava à decisão da Libertadores, que desde então não conseguia chegar a uma final de Libertadores. E agora está sempre como um dos postulantes ao título dessa competição e conquistou pela terceira vez nessa geração, nessa temporada, né? Foram 38 anos entre a final de 81 e a segunda final do Flamengo, que foi a de 2019. Nessa arte que a gente está botando aqui, inclusive que o Bené e o Coutinho falaram lá, a gente pode a possibilidade de acrescentar mais 3 troféus ainda nessa temporada. O Derby das Américas, Flamengo e Cruz Azul, o Challenger, Flamengo e Pirâmides do Egito, e o possível título intercontinental Flamengo e PSG. Então, seria o maior ano da história do Flamengo, disparado o ano de 2025, caso o Flamengo consiga disputar ainda essas 3 taças. Uma que vai ser a taça do Derby das Américas. Todos os confrontos, né, agora da Copa Intercontinental, eles valem um troféu, que é esse que você está falando. Valem taça. Então, o Derby das Américas vai valer a taça. Flamengo e Cruz Azul, dia 10, transmissão do Sport TV. Dia 10, Flamengo e Cruz Azul. Flamengo vencendo, levanta uma taça e enfrenta o Pirâmides no dia 13. É o Challenger. Vencendo o Pirâmides do Egito, levanta outra taça e enfrenta o Paris Saint-Germain no dia 17. Então, essa tela aqui pode ficar pequena essa tela aqui. Eu olho para esse telão e falo, pô, que telão grande, mas para o Flamengo pode ficar pequeno. E começa a próxima temporada também com 2 disputas. Claro que começa também com o Brasileirão, que a gente lembra que o calendário 2026 ele está bem diferente. Então, dia 28 de janeiro já tem Campeonato Brasileiro, mas em fevereiro já tem disputa também de Recopas, né? E aí, no caso do Flamengo, a Recopa Sul-Americana, por enquanto confirmado. Confirmando o título brasileiro hoje, a Supercopa do Brasil, e aí contra o campeão da Copa do Brasil, que esse a gente só vai conhecer no dia 21 de dezembro, mas disputa já no início da próxima temporada. Se a gente pensar que esse trabalho do Felipe Luiz, ele tem essa temporada de títulos, mas ele vem desde a última temporada, quando ele chega e já conquista a Copa do Brasil, né? E o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, ainda não tem, né? Vai ter dia 21 a final da Copa do Brasil de 2025. Então o Flamengo é atual campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores, virtual campeão do Brasileiro, que para mim vai ser campeão brasileiro. Mas até 9h30 da noite ainda é o Botafogo. Ainda é o Botafogo. Então... Só pode falar isso amanhã. Ganhou todos os títulos. O Felipe Luiz, eu falei... 11h30, talvez. Eu falei para o Ed aqui no off do programa, eu falei para ele, o Felipe Luiz ganhou todos os títulos possíveis que ele precisava. Logicamente, o torcedor, ele quer o Mundial novamente. O Intercontinental. Mas pra gente continua sendo o Mundial, tá? Pra gente continua sendo o Mundial. E a obsessão do torcedor agora, né? Até porque, a partir do momento que a FIFA faz a Copa do Mundo de Clubes, o nome é Copa do Mundo de Clubes, não é Mundial. A gente pode continuar chamando de Mundial, por mais que seja o Intercontinental. Porque a gente acaba usando o mesmo termo, né? Copa do Mundo e Mundial, que a gente faz com a Copa do Mundo profissional também, de seleções, né? Mas, de fato, a gente se acostumou muitos anos a chamar de Mundial esse do final do ano, né? Porque esse, de fato, é o que tem todos os anos. Né, a Copa do Mundo de Clubes, ou agora, né, esse Mundial de Clubes da FIFA, ele só acontece de 4 em 4. Ao final da temporada, e aí tem esse novo nome. Aí a gente vai acostumar, talvez. Copa Intercontinental de Clubes, que é o que o Flamengo disputa a partir do dia 10 de dezembro. Por isso a preocupação também em terminar o Campeonato Brasileiro hoje e no final de semana poder dar descanso a alguns jogadores. Já a gente vai falar sobre escalação também. Bené e Rodrigo Coutinho estão lá no Maracanã. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais também sobre o time, o que a gente já pode ter de mudança hoje, porque é um time que vem da festa, né, de conquista da Libertadores, mas de olho em mais essa taça e mais essa conquista hoje no Maracanã. A gente está falando aqui dessa disputa entre gerações, né? Porque essa já é uma geração
tão ou quase tão vitoriosa quanto a da década de 80, porque a gente fala sempre da questão do Mundial de Clubes, mas é impressionante como passa muito pelos ídolos, né? Eu sinto que o torcedor do Flamengo respeita muito essa geração, mas quando fala em comparar com o Zico, aí tem peraí, né? Aí o Zico é o Zico. Daí uma certa ressalva o Zico quando e os outros, né? quando faz essa comparação entre as gerações, né, amigos? Eu acho que é por aí, Camila. Acho também que não dá pra gente normalizar o que a gente acabou de ver no nosso telão, não tá na área. Acho que é longe do normal um time, uma geração conquistar essa quantidade de títulos que a gente está vendo o Flamengo conquistar e, como eu já disse no começo do programa, não dá indícios de que vai parar por aí. Eu faço questão de sempre valorizar a história que a gente está presenciando no momento e dar o devido valor. Porque a gente está falando de um time... Claro que com muitas mudanças de jogadores ao longo do caminho, mas é um time que em 7 temporadas chegou em 4 finais de Libertadores e ganhou 3. É muita coisa isso. Claro que quando a gente nasce, estou falando da minha geração, das nossas gerações, existe esse time inalcançável do Flamengo, entre aspas, esse inalcançável, que é o dos anos 80. Então a gente nasce com isso já no nosso subconsciente, praticamente. E aí eu não estou questionando a idolatria de ninguém, não, tá? O Zico é o maior nome da história do Flamengo, isso é praticamente imutável, mas daquele time, aquele time de 80 conquistou coisas que durante muito tempo a torcida do Flamengo imaginou que não fosse possível voltar a conquistar, e olha o que essa geração está fazendo. Eu acho que existe sim esse debate. Volto a dizer, 3 Libertadores, 3 títulos de Libertadores, mais um vice em 7 temporadas, é muita coisa. É coisa para pouquíssimos times ao longo da história do futebol sul-americano, do futebol brasileiro. Então acho que a gente deve sim valorizar muito esse tipo de era que a gente está vivendo no Flamengo. E aí são nomes que vão ficar eternizados. Talvez daqui a muitos anos seja natural falar que o Arrascaeta está no time ideal de todos os tempos do Flamengo, que o Bruno Henrique também está, que o Filipe Luís pode estar, enfim, como jogador ou como técnico. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Coutinho? A gente valorizar e muito o que essa geração está fazendo. Só para contextualizar, eles estavam falando do Intercontinental, que ficou mais difícil ainda, porque tem um jogo a mais em relação aos últimos. Se a gente comparar, claro, o Mundial de 81 com o Mundial, os mundiais que os times brasileiros jogam hoje, são contextos completamente diferentes. Claro que naquela época era o maior título, você conquistar o mundo, você bater um europeu, só que era um outro contexto, um outro cenário de futebol brasileiro. O Flamengo talvez fosse mais time que aquele Liverpool. Que se enfrentaram na final em jogo único. Certamente era. Hoje em dia é impossível você chegar numa final contra um Paris Saint-Germain e colocar um time brasileiro como favorito. Hoje em dia é outro tipo de competição, com mais jogos e com uma pitada de zebra, um time brasileiro no Mundial. Bené, assim, é exatamente por isso que eu acho que não se deve comparar, sabe? Gerações tão distintas, épocas tão distintas, né? São contextos de futebol muito diferentes. A gente volta final dos anos 70, começa isso ali. O Flamengo é tricampeão carioca ali 78, 79. 79 foram 2 campeonatos estaduais, já com essa geração, já com boa parte dessa geração. E aí um carioca com outro peso também, outro peso, era um campeonato de 6 meses. Era um campeonato que muitas vezes até valia muito mais para o torcedor do que o campeonato nacional. O primeiro campeonato nacional mesmo, né, de mais longo prazo, com mais times inseridos, foi em 1971 no Brasil. Houve versões anteriores, Robertão, Taça Brasil, que eram campeonatos nacionais também, mas com muito menos clubes envolvidos e com menos peso, né? Até se a gente fizer uma pesquisa lendo relatos da imprensa da época. O Campeonato Brasileiro de 71, ele começa a ser colocado como o campeonato nacional, como um campeonato maior. E o Flamengo ganha o seu primeiro título de projeção fora do Rio de Janeiro em 1980, justamente com essa geração. E sem contar, cara, que assim, era um time basicamente todo formado na Gávea. Zico, Leandro, Júnior, Adílio, Andrade, sabe? Sem contar outros nomes, Júlio César, ponta esquerda, Uri Geller. Aí chegou o Raul, que era um jogador de fora, mas tinha o Rondinelli, zagueiro, que faz o gol do título de 78, por exemplo. Então, assim, não dá pra mexer nisso, sabe? Essa casinha dentro da história do Flamengo, ela é intocável. Você não vai... Esse time pode ganhar 10 Libertadores seguidas, que essa geração de 80, ela vai ser sempre colocada como a maior em virtude disso, por ter mudado o patamar do Flamengo nacionalmente, internacionalmente, posteriormente com o título de Libertadores e Brasileirão. Eu acho muito melhor para o torcedor, né, curtir. E acho que o torcedor faz muito isso. Eu vejo pouco essa comparação da torcida do Flamengo. Curtir, de fato, o time que tem hoje. Eu tenho muita dificuldade, já falei isso algumas vezes aqui no Tá Na Área, de ter noção da dimensão da história quando a história está acontecendo.
Eu tenho essa dificuldade. Eu sei que esses caras são gigantes, mas talvez daqui a 10 anos eu vou olhar pra trás e vou falar, cara, olha o tamanho que esses jogadores têm. Né? No caso de Bruno Henrique, Arrascaeta e também do Felipe Luiz, que é o treinador, e continua, né, dentro dessa geração hoje como treinador. Cara, esses caras têm mais títulos pelo Flamengo do que Júnior e Zico. Sim. E a gente tá falando ali da primeira prateleira total do clube. O Flamengo teve outras gerações também muito importantes. Geração do início de 90, que é campeã da Copa do Brasil, campeão brasileiro e carioca também, mas foi desfeita pela péssima administração do clube. Então acho que nesse ponto também é para se tirar o chapéu, porque às vezes você monta um grande time. Se você não tiver uma boa gestão, não só esportiva, mas de contratos, gestão financeira, de administração do clube, esse time vai se desfazer rapidamente. Eu acho que dá pra gente cravar que a primeira prateleira está sendo ampliada. Vamos colocar isso assim, aí. né? E acho que isso é muito importante para outras gerações também. Eu acho que o tempo vai passando, né? E, enfim, outros ídolos vão surgindo. Se a gente observar o Maracanã hoje, a gente vai ver torcedores de todas as idades. Então tem uma geração chegando também que, claro, ela vai ter um entendimento que foi o time de 80, mas ela vai contar para os filhos e para os netos quem foi o Arrascaeta, quem foi o Bruno Henrique. Então é isso, é o Flamengo tendo esse protagonismo para ir se renovando ídolos também importantes. O estúdio chamou a gente? Eu chamei, Bené. Eu chamei. Só para pregar aqui um gancho do que o Coutinho estava falando, até por conta disso, né, dessa magnitude do que fica tão difícil a gente entender determinadas opções de jogadores. O Gerson, por exemplo, era ídolo do Flamengo, poderia continuar nessa história tão vitoriosa do clube, optou por sair do clube e percorrer outros caminhos. E só para embalar aqui essa discussão, não sei se vocês concordam comigo, não sei nem se o Baixo concorda comigo, mas colocar entre maior e melhor, eu acho muito difícil comparar essas gerações. Óbvio que todo torcedor vai ter o carinho pelo seu próprio ídolo. Mas eu acho que essa geração do Flamengo hoje é a maior geração do Flamengo. A mais importante foi a de 80. Acho de definições difíceis, concordo. É difícil. Eu acho que eu estou muito com o Coutinho, falou sobre a comparação, né? Eu acho que eu acho muito difícil quando você inicia, dá o pontapé inicial, que foi o Flamengo de 81 que ganhou. Por isso é a mais importante. E para mim, logicamente, depois ficou 38 anos sem ganhar, isso também, em 2019, eles também marcaram uma época, uma história. Mas o primeiro, para mim, é sempre muito difícil e não tem como a gente mudar a história e deixar irrelevante. Mas, obviamente, essa geração aí, para mim, como Bruno Henrique e Arrascaeta, como seus maiores expoentes, porque ainda continuo no clube desde 2019, mas essa para mim é a geração que marcou a época igual marcou a do Zico, do Júnior e outros jogadores que fizeram história lá atrás também. Mas o torcedor ele vai guardar, quem viveu as duas épocas, sim, vai guardar com muito carinho a de 81, de 80 para cá, mas a de 2019 resgatou o orgulho de ser flamenguista. É que tem muita gente que não viu a geração da década de 80, né? Muita gente que hoje, certamente, por exemplo, estará no Maracanã e que viveu uma época, talvez uma juventude, de bem mais escassez de títulos, né? De um time que teve muito mais dificuldades, um clube com muito mais dificuldades na década de 90, na década de 2000, embora tenha um Campeonato Brasileiro em 2009, tenha uma Copa do Brasil em 2013, para chegar neste clube vitorioso de 2019 para cá, como a gente trouxe, como o Bené destacou muito bem, que a gente não pode normalizar a quantidade de títulos que esse clube conquistou da década do ano de 2019 e vem conquistando até aqui. Acho que esse torcedor talvez esteja vivendo esse auge do que talvez não tenha pensado viver, que poderia existir em 2025 essa comparação com a geração de 81, né? E acho que o ponto legal que o Coutinho traz também, Bené, e que a gente pode botar nessa discussão, é a diferença de como se constroem os ídolos, né? Como se construíam na década de 80 muitos ídolos, e o maior deles, o Zico, que começaram a sua história dentro do clube, que tem uma história de base, de formação dentro do clube e que permaneciam no clube por muitos anos, até o que a gente